você para bordar junto comigo, parar um pouquinho aí de rolar o feed vertical do celular e experimentar o bordado pela primeira vez. Eu me chamo Renata Calado, esse é o canal Arte Paetê, e aqui eu tiro você do zero no bordado e te levo até o teu projeto, a tua ideia de bordado original e criativa. Quero te ajudar a fazer acontecer, né? O seu projeto, a sua ideia de bordado. E uma das coisas que é mais importante em matéria de criatividade é justamente você adquirir conhecimento, né, na área em que você quer estar realizando o seu projeto criativo, né? Então a área do bordado, ela é muito ampla, muito vasta. Tem várias categorias e tipos de bordado, né? E justamente por isso que aqui no Arte Paetê o conteúdo é tão variado, porque quanto mais conteúdo, quanto mais aprendizado você adquirir na sua vida sobre bordado, não importando a categoria nem o estilo, muito mais criativo vai ser o seu trabalho. Você vai estimular ainda mais a sua criatividade, adquirindo conhecimentos variados. Oi, boa noite, Drica. Tudo bem? A Drica já é aluna aqui do canal há um tempão, né, Drica? Acompanha as lives. Muito bom ter você aqui, viu? Estava falando aqui de criatividade, sobre conhecimento, né? O quanto é importante a gente adquirir conhecimento. E o desafio do ponto corrente, eu tô bem, tudo tranquilo. Espero que você esteja também, tá? Bem e com muita saúde e trabalhando bastante nos artesanatos aí, nos bordados, né, Drica? Viu? Então, ó, nossa bandeirinha, nosso pano de pontos com as variantes do ponto corrente. Qual é o desafio do ponto corrente que a gente está trabalhando aqui nas quartas-feiras, né? É colocar num pano de pontos, num único pano de pontos, o maior número de variantes de ponto corrente possível que a gente encontrar por aí. E quanto mais eu estudo ponto corrente, mais variante, mais variação desse ponto eu encontro. Boa noite, Maria Alice. Tudo bem? Outra aluna querida aqui do canal também chegando, coisa boa. Vão chegando, gente, que coisa boa, né? Ver vocês aqui, encontrar com vocês aqui. Hoje eu vou trazer, então, para o nosso paninho de pontos, o ponto serpentina, ponto corrente serpentina. Até parece brincadeira, porque carnaval tá chegando aí, né? Mas o nome do ponto é esse mesmo, tá? Ponto corrente serpentina. Justamente ele tem esse formato. Eu até fiz uma provinha do ponto aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha que legal. Eu até coloquei um douradinho nele, depois eu vou mostrar mais de perto na mesa de trabalho, ó. Coloquei um dourado, né? No pontinho serpentina. E é esse pontinho aqui que nós vamos aprender hoje, essa variação do ponto corrente, tá? Vamos aprender no passo a passo e vamos para a nossa mesa de trabalho, então. Estão prontos aí para aprender mais um pontinho? Quero saber de vocês que estão aqui no chat. Amou o quê? O meu colar? Ah, eu já fiz outras lives com ele. Você deve lembrar, será que não? É, eu já fiz, tá? Outras lives com ele, mas eu acho que você já viu esse colar, ou você não viu ainda. Mas ele é bonito, né? Eu gosto dele bastante também. Tem pedrinha, tem madeirinha, adoro ele. Lembra, né? Aham. Viu? Então vamos lá praticar, né, o nosso ponto corrente. Aqui no canal o conteúdo é super variado, a gente abraça tanto o bordado com brilho, quanto o bordado livre, né, o passo a passo de pontos, tá? Então é bem importante a gente juntar, por mais que eu queira separar o conteúdo do canal, gente, eu não consigo colocar o conteúdo numa caixinha. Por exemplo, a gente vê os canais de bordado, né, e é muito rico, tá, o YouTube. Você tem vários youtubers aí excelentes trabalhando bordado, mas o que eu percebo? Que é muito dentro de um estilo só, né? Então, quem borda com bastidor, sempre com bastidor. Quem borda sem bastidor em sacaria, sempre aquele bordado de bastidor, sem bastidor em sacaria. Então, para estimular a nossa criatividade, e eu tenho, assim, a plena certeza, tá? E quanto mais variada é também a habilidade da pessoa, muito mais criativo se torna o trabalho dela. Então, você saber dominar o bordado com o bastidor
E também, sem o bastidor na costura lenta, é extremamente importante para na hora de você estar realizando o seu trabalho criativo, conseguir deixar ele super original, tá? Então é bem... Ah, e o meu galinho aqui no fundo? Então, esse aqui, ó, ainda falta os pés, né? Eu também estou fazendo um vídeo, tá? Sobre o galinho, esse galinho aqui, que eu já tenho alguns vídeos, né? Que a gente fala de criatividade sobre ele, assim, sobre o bordado e criatividade, né? Aqui no canal também. Eu vou fazer os pés ainda, tá, Drica? E aí depois eu vou publicando aí durante as semanas, né? Tá ficando muito legal, né? Esse galinho aqui é inspirado naquela galinha que é toda de bolinha preta e branca, é a galinha da Angola, né? Ela é toda pretinha com bolinhas brancas, né? Bem bonitinha. Então é inspirado assim no galo, na galinha da Angola. É um trabalho criativo, né? Diferente. O ponto pistilo, por exemplo, ó, aqui, que é muito usado em flores, eu usei no degradê, no preenchimento aqui da crista, né? Desse galo bem maluquinho aqui, né? Mas esse trabalho é um outro vídeo, né? A live de hoje é o desafio do ponto corrente, né? Então vamos lá para nossa mesa de trabalho, para a gente não perder o foco da aulinha de hoje. Bora lá ver o ponto serpentina. Esse é o momento em que eu vou pegar o celular e mudar ele de lugar, né? É aquele momento que vocês já sabem, que tem um ajuste do foco, da luz, para a gente poder trabalhar. Vão me contando aí como é que estão os bordados de vocês, se vocês estão trabalhando em algum projeto agora, ou se não estão bordando, estão fazendo algum outro tipo de artesanato. Vão me contando aqui, viu? Quero saber. Agora, ó, vou ajustar a luz aqui para nós. Sempre tem os ajustes. Estão me ouvindo bem, meninas? Se vocês estiverem me ouvindo bem, deem um ok para mim, tá? Vamos virar aqui para nossa mesa de trabalho. Arrumar aqui o celular para a gente poder fazer os pontos. Eu vou botar essa luz para o outro lado, tá? Porque para esse lado aqui não tá legal. Peraí, vamos dar a luz de lado. Não vai desabar tudo, não. Vamos lá. A gente vai aos pouquinhos arrumando, né? Isso, assim que eu quero. Porque sem enxergar e sem ouvir, não dá para ter aula, né? Fica muito ruim. Ouvindo bem, que bom. O som tá bom hoje? Teve uma live aí que eu comecei sem som, depois tive que ajustar, deu tudo certo, mas que bom que vocês estão aqui, meninas, me ajudando, me avisando, sabe? Muito importante. A presença de vocês aqui é um carinho muito grande. A Drica está dizendo, sem artesanato no momento, mas estou aprendendo a restaurar livros. Ai, que legal! Eu vi a foto lá no grupo, Drica. Você está na biblioteca restaurando, né? Os livros, achei muito legal mesmo. Que bom que a gente compartilha tudo isso, né? Coisa boa. Compartilhar as coisas boas da vida, a gente vai incentivando uma outra e trazendo alegria, né? Vamos lá? Então, o nosso ponto corrente serpentina, olha aí, ó. Aqui tem um douradinho aqui, que eu queria mostrar para vocês esse dourado que eu coloquei aqui no ponto serpentina, que agora vem carnaval aí, né, gente? Olha que ideia legal, ó. Eu bordei com a linha de meada e depois eu vim com vários fios dourados e fiz o mesmo movimento de ponto por cima, né? Isso ficou bem interessante, com uma decoração bonita, para pôr em detalhes, né, de roupa ou acessório, né? Ou onde aí a criatividade mandar, né? Pode ser também em toalhas, fica bem bonito, né? Esse douradinho aqui. Né, gente? Então, vamos lá, vamos ao passo a passo. Todo mundo sabe aqui, ó, que nós estamos trabalhando no ponto corrente. Vamos dar aqui uma revisada aqui em tudo que já tem, né? Olha aí, ó. Já temos o nosso ponto corrente simples. Aqui o ponto corrente conchulhado. Olha quanto, hein? Ponto corrente enlaçado. Ponto corrente zigue-zague. Esse aqui é o ponto corrente russo. Olha que bonito, né? Aqui o ponto corrente com nó. Margarida. Esse aqui, gente, é o ponto corrente mosca, né? Mas também vamos ver agora, na próxima quarta-feira, o ponto corrente espiga, que é meio que uma variação desse aqui, tá?
É um pouquinho diferente de fazer, mas ele é bem parecido o visual dele. Ponto corrente com elo, tá? Ele fica assim, uma correntezinha aqui engatada uma na outra, ó. Dá pra ver ali, né? Tem um elo aqui, um elo dentro do outro, assim. Fica bem bonito. Ponto corrente em brasão. Aqui temos o ponto corrente com crista, né? Ou grelô, o pessoal chama também. Ponto corrente com duas cores. Ele ficou bem fininho, que eu estiquei ele bastante, né? Mas ele pode ficar um pouquinho mais larguinho, esse aqui, tá? Ponto corrente com 3 cores. Olha que legal. 3 linhas diferentes. Ponto corrente aberto. Esse aqui é o invertido. Esse aqui foi que eu esqueci o nome na aula passada, né? Depois eu deixei no comentário fixado lá. Esse aqui, gente, é o ponto corrente trançado húngaro. Eu fiz ele 2 vezes, porque aqui, ó, eu chamei atenção em como começar corretamente. Eu tinha me distraído, ó. Eu pulei um ponto aqui no início, depois eu fiz um outro vídeo mostrando, né, como começar corretamente. Esse aqui é uma paixão, né? O ponto corrente sienense. Ponto corrente elevado, em alto relevo, né? Também fiz 2 vezes aqui para mostrar para vocês. E hoje, então, vamos fazer o nosso ponto corrente serpentina. Esse pontinho aqui, lindão, né? Bem bonito. Com esse dourado aqui, eu adorei. Não sei vocês aí, meninas, mas eu gostei bastante desse douradinho que eu coloquei aqui. Mas eu vou mostrar no passo a passo para vocês sem o dourado, tá bom? Pra gente aprender o passo a passo com a linha de meada. Ó, vou trazer aqui a linha de meada. Eu vou trazer a linha de meada um pouquinho mais grossinha. Eu vou trazer com 6 fios, tá? E nós vamos fazer aqui, gente, uma linha paralela. Assim como foi, ó, o ponto sienense, o ponto elevado, corrente elevado, nós desenhamos linha paralela, né? Vou desenhar também a linha paralela para a gente fazer o ponto corrente serpentina, tá? Vou deixar ele aqui no cantinho, ó, para o pessoal que está chegando na live ver como é que ele é. Vou deixar ele aqui. Vamos ver se dá para deixar ele aqui. Acho que não dá, senão não vou ter espaço para desenhar. Deixar ele aqui no cantinho, depois eu mostro ele direitinho para vocês. O dourado ficou lindão, né? Ficou muito lindo esse dourado. Eu também adorei esse douradinho no ponto. E aí você pode brincar muito. Vocês vão ver que no passo a passo dele, vocês vão ver que dá para brincar bastante com essa linha que a gente vai passando, tá? Na linha auxiliar, ó. Então, eu vou colocar o 0 aqui na minha linha. Eu já fiz uma linha de 5 centímetros, né? Tô trabalhando o tamanho do ponto, ó, de 0 a 5, tá, meninas? 0 a 5. E vou alinhar o 0 na linha do desenho. E eu vou fazer uma faixinha um pouquinho mais larga, tá? Aqui eu fiz de meio centímetro. Aqui eu vou fazer assim, ó, 5, 6, 7 centímetros. Vou colocar aqui, ó, 7 milímetros, quer dizer, né? Centímetros não, milímetros. Aqui eu fiz de 5 milímetros. Prof, tá trocando aqui as unidades. 5 milímetros. Aqui eu vou fazer de 7 milímetros, tá? Ó, é só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou lá no meio aqui da reta, marco novamente 5, 6, 7. Outro pontinho. Lá na ponta, 5, 6, 7. Pronto. Esse aqui, gente, é o risco, né, que a gente faz para bordar o ponto corrente serpentina, tá bom? Aí, ó. Fiz a faixa um pouquinho mais larguinha que a anterior, tá? Agora, nós vamos colocar a mão na massa. Vocês sabem que o ponto corrente serpentina, não sei se vocês sabem, mas vocês estão vendo aqui que ele é um ponto de relevo, né, gente, ó? Ele é um ponto de alto relevo no tecido, ó. Ele fica feito sobre o tecido. Assim como o ponto sienense e assim como o ponto corrente elevado, da mesma forma. Só que qual é a diferença? A diferença é que as linhas que a gente vai fazer são inclinadas, não são retinhas. Vocês lembram que a linha dos pontos anteriores, nas aulas anteriores do desafio de ponto corrente, aliás,
Quem tá assistindo a live e não viu, gente, tem a playlist com todas as aulinhas, tá? Desde o ponto corrente simples, tá, gente? Desde o primeiro, tá? Já é aqui, eu acho que é a 19ª. Oi, Ivani, boa noite, viu? Bem-vinda. Eu acho que já é a 19ª ou a 20ª variante nossa aqui, viu? Tá bom, gente? Então, eu vou começar aqui de baixo. Olha só o que eu vou fazer. Vou fazer uma artimanha aqui, ó. Eu vou começar da linha da esquerda, ó. Eu vou virar aqui para vocês, ó. Vou virar assim a linha, tá? Vou virar a linha aqui, ó, na horizontal, pra gente bordar hoje, para vocês entenderem bem direitinho. Vejam que eu tô bordando sem o bastidor. Vocês podem bordar com bastidor, tá? Não tem problema. Mas é o que eu falei, a habilidade de bordar com bastidor e sem bastidor é extremamente importante para quem quer desenvolver a sua criatividade no bordado, tá bom? Muito importante. Olha só, eu vou inclinar a minha agulha como se eu estivesse fazendo 45 graus. Ai, que legal, Ivani, você maratonou os vídeos de como costurar lantejola, que bacana. Coisa boa, né? Que bom, viu? Espero que você tenha aprendido bastante, que você consiga praticar, tá? Qualquer dúvida, você deixa lá o comentário. E vou aproveitar para falar também, Ivani, que o meu curso, ele tá nos últimos dias de promoção também, tá? E o link tá na descrição. Se vocês quiserem dar uma olhadinha no curso, o curso completo, tá? Que eu ensino a bordar em 3D, em peças tridimensionais, tá? É só dar uma olhadinha que tá na promoção, tá bom? Porque tem carnaval aí, eu coloquei ele em promoção até dia 4, tá, Ivani? Mas aqui também os conteúdos gratuitos, você pode me perguntar que eu respondo, tiro todas as dúvidas, viu? Então vamos lá, ó. Saímos aqui dessa linha de baixo, né? Agora que eu virei aqui na vertical. E, deixa eu ver aqui só a luz. Tá boa a luz para vocês, gente? Vou baixar um pouquinho aqui essa luz para iluminar um pouquinho mais. Ui, baixei muito, né? Peraí. Eu gosto do vídeo bem iluminado, né? Pra gente enxergar bem legal. Ó. Aqui. Vamos inclinar a agulha como se fosse assim. 45 graus, ó. Aqui a gente chama de 90 graus, né? Quando faz um Lzinho, né? Metade do L inclinado é 45 graus. Vou entrar com a agulha lá em cima e vou descer retinho, tá? Ó, pra linha de baixo. Olha lá. Desço retinho lá na linha de baixo. O que vai acontecer aqui, meninas? Olha só. Tem uma linha inclinada, ó. Vou fazer a mesma coisa. 45 graus com a agulha. Lá em cima, ó. Espeto lá na linha de cima e desço retinho para a linha de baixo. Muito bem. Bem retinho, tá? Ó. Tá dando muita sombra ou tá bom para vocês? Vão dizendo, viu? Vamos lá. Mais uma vez, até acabar a minha faixinha de linha paralela. Isso aqui, gente, o tamanho vocês vão determinar, né? Conforme aonde vocês estiverem bordando. Se for na roupa, num acessório, né, numa toalha, aí você vai fazendo essas linhas. Essas linhas são linhas estruturais. O ponto vai ser bordado sobre essas linhas, lembrando, né? Ainda não é o nosso ponto, tá? O ponto corrente serpentina vai ser bordado aqui em cima. Olha lá, ó. Maravilha. Tá bem legalzinho, né? Tô seguindo a inclinação, estão vendo? Vocês imaginam um L? Ó, aqui para cá tem um L ao contrário, não tem? Ó, da agulha e essa linha aqui formam um L ao contrário. Vocês vão inclinar na metade do L, assim, ó. Faz um 45 graus, tá? Lá vem eu com geometria, né? Mas não dá, é porque eu sou professora de desenho geométrico também. Ah, tem tanta geometria no bordado, gente, que vocês nem imaginam. Para fazer passo a passo de pontos, é geometria pura. Aí, ó. Tá bom? Viu? Agora, agora é que a gente vai começar a bordar. Eu vou fazer mais uma, tá? Vou fazer mais uma aqui, ó. Vou entrar mais uma aqui. Agora eu não venho mais para a linha de baixo, tá? Ó, fiz a última aqui.
Perceberam que eu não saí aqui, né? Embaixo. Agora eu vou sair, ó, bem aqui do ladinho, ó, bem pertinho. Agora que o ponto serpentina vai começar a acontecer. Ó, bem do ladinho aqui embaixo, tá? Saio do verso para frente do tecido. E agora? Agora eu venho aqui, ó, com a agulha aqui, de dentro para fora, de baixo para cima. Passo por essa alça auxiliar, né? Olha lá, ó. Pronto. Agora eu dou a voltinha e venho de cima para baixo. Olha por onde eu tô entrando aqui. Passo, né, pela próxima linha e entro. Isso aqui, gente, tem que ser feito levemente, tá? Não é para puxar, é para trazer a linha com leveza. Você vai estar trabalhando costura lenta, tá bom? Costura lenta é assim, ó. Vamos lá, de baixo para cima, dou a volta, ó, dou a volta na linha de base e entro, ó. Muito bem. E agora dou a volta na linha de base, de cima para baixo. Veja como eu puxo lentamente. Quando ela encosta lá em cima, eu paro, tá? Para dar esse formato da serpentina, né? A ideia de uma serpentina mesmo caindo, né? Olha que legal. Muito bom. E aí, estão gostando? Ó. Muito legal, né? Esse pontinho. Aí, gente, é isso que eu digo, ó. Esse ponto vocês podem brincar muito, soltar muito a criatividade no bordado com ele, porque vocês podem estar trabalhando com linhas texturizadas, vocês podem estar colocando, vocês podem jogar um douradinho, como eu joguei aqui, nesse que eu mostrei para vocês, não é mesmo? Então, vocês podem, meninas, estar assim, ó, trabalhando de um modo bem diferenciado, tá? Beber bastante água nesse calor, com certeza. Obrigada, viu, Veriato? Muito obrigada, tá? Seja bem-vindo. Muito obrigada. Bem-vindo ou bem-vinda, não sei qual. O Veriato é sobrenome. Depois diga aí seu nome para nós, tá? Então tá, gente, olha só. Tem alguma dúvida? Já entenderam o ponto? Hein? Tudo tranquilo? Vão dizendo aí para mim, tá? Olha aqui, ó. Agora é só arrematar. Ó, pega na alcinha aqui. Muito obrigada. Muito obrigada pela gentileza, viu? Obrigada mesmo. Sem vocês aqui não tem trabalho nenhum, né? Porque eu trabalho para vocês, né? A presença de vocês aqui que é bem importante. Nos vídeos também, a participação. Muito bom. Olha aí, ó. Mais um pontinho para o nosso pano de ponto corrente. Agora eu quero saber se tem alguma variante, entendido, né? Vou virar novamente aqui para mim, tá? Para a gente conversar agora aqui no finalzinho da aula. Quero saber, vamos colocar aqui novamente. Quero saber, gente, se vocês têm alguma sugestão. Vou botar a luz para frente agora. É uma ginástica aqui, olha só. Agora tem que botar a luz para frente, né? Tem que botar a luz para cá, senão não ilumina meu rosto. Fico com sombra para vocês. E é assim, ó. Vou fazendo ao vivo, né? Agora sim. Então, pessoal, esse pontinho, ele é bem simples. Vocês perceberam que ele é simples e ele é muito bom para a gente trabalhar com linha diferenciada. Obrigada, viu? Muito obrigada. E então, quero saber, deixem sugestões aqui para a próxima quarta-feira. Eu vou trazer o ponto corrente espiga, é o nome do ponto corrente. Mas, se vocês tiverem algum outro ponto corrente que vocês conhecem, porque o meu estoque de ponto corrente já está acabando. Eu acho que a gente chegou aí, tem 20 variantes, eu acho, ou 19. Vamos contar? Ó, vamos lá, contar comigo aqui, ó.
Um ponto corrente simples, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aqui tudo 1, né? 12, 13, 14, 15, 16, aqui eu fiz 2 vezes, 17, 18, 19. Ó, porque aqui eu fiz 2 vezes o mesmo ponto e aqui eu fiz 2 vezes o mesmo ponto. Então, 19 variantes do ponto corrente, tá? Quero saber se você tem alguma sugestão de ponto corrente aí, tá? Para me trazer para a próxima aula. Se tiver, quem assistir a live depois também, se tiver, pode deixar no comentário, tá bom, gente? E vem aí agora, nesse fim de semana, muito vídeo de lantejoula e paetê também, tá? Inclusive, hoje eu ainda estava gravando, vou mostrar para vocês que é legal demais. Olha só que lindo esse trabalho aqui, ó, de franjinhas, né? Com pedrinhas e com lantejoulas. São formas diferentes, né, e criativas da gente prender a lantejoula no tecido, ó. Inclusive aqui eu prendo a lantejoula, olha só, ela fica como se estivesse pendurada no tecido. Que legal isso aqui, né? Muito legal. Então, são formas simples e criativas da gente estar prendendo a lantejoula isoladamente no tecido. Então, vou trazer isso aí para agora, para o fim de semana. Tem a nossa customização da camisa regata também, tá? E passo a passo de pontos, muito conteúdo. É o canal do YouTube com conteúdo mais variado de bordado que você vai encontrar. Tem muita playlist, viu, gente? Playlist com pontos correntes, playlists com passo a passo de ponto, com bordado com brilho, com ideias para bordar, playlist com flores, enfim, olha, dá para você olhar o canal aí, entra no canal, dá uma olhadinha se você não conhece, vai conhecer, que vale muito, viu? Mesmo que você não se inscreva, mas você vai conseguir aprender alguma coisa comigo e vai sair do zero no bordado. Esse é meu objetivo, tirar você do zero no bordado e ajudar você a realizar o seu projeto, tá bom? Quero agradecer a presença de quem esteve aqui no chat, os elogios, muito obrigada, viu? Que vocês tenham uma linda e um lindo restinho de semana, tá bom? E que a gente possa estar se encontrando mais vezes. A live do desafio de bordado tá aí se concretizando sempre nas quartas à noite, né? Eu consegui melhorar a minha internet, estou bem feliz com isso, tá? Que aí agora eu fico mais segura de fazer as lives, né? A internet boa, a luz boa e a voz também. E é isso aí, a gente consegue aprender online e o meu objetivo é que você pratique. Não é só ficar olhando, não, né? Bora praticar, bora experimentar o bordado, tá? E tem também, gente, ó, essa playlist aqui, ó, é a primeira lição de bordado que eu aconselho você que tá chegando no canal a fazer, tá? Essa aqui é a primeira lição de bordado, tá bom? Eu vou deixar no comentário fixado a playlist desse pano de pontos aqui, ó, que tem bordado de brilho, tem bordado sem brilho, passo a passo de pontos. Esse pano de ponto aqui, ó, é o retrato do nosso canal, do Arte Paetê, ó. O retrato do nosso canal é esse paninho de pontos aqui, né, gente? Né, Drica? Tá, muito obrigada, Maria Alice, Drica, Veriato, pessoal que esteve aqui no chat, Ivani Roberto, né? A Ivani, muito obrigada. E a você que assistiu e que não entrou no chat, mesmo assim, obrigada de coração. As pessoas que vão assistir depois, tá? Um ótimo restinho de semana, um ótimo feriado de carnaval. E assistam o canal, porque vai ter vídeo sobre brilho aí para o carnaval, para você na última hora aí, tá? Colocando as lantejoulas na sua roupa, na sua fantasia aí, viu? Beijo, até a próxima. Espero encontrar vocês na live da próxima quarta-feira e nos vídeos aí do canal, né? Tá bom? Saúde, alegria e muita paz aí no coração de todos nós, né? Que o mundo tá precisando, né, gente? Um beijo grande. Tudo de bom.